Tudo bem? Meu nome é Alisson Matos e vou conversar com o professor Ladislau Dobor. Ladislau Dobor é economista, professor titular da PUC de São Paulo e consultor de agências das Nações Unidas. É autor de mais de 40 livros. O último deles é A Era do Capital Improdutivo, em que fala da financiarização da economia. Professor, obrigado, boa noite. Eu começo com a seguinte questão. Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou um dado em que constata que a concentração de renda no Brasil aumentou. Passo a ler. O rendimento médio do grupo de 1% mais rico do país cresceu 8,4% em 2008, enquanto dos 5% mais pobres caiu 3,2%, um recorde na série histórica que começou em 2002. Pegando como gancho o livro do senhor, esse último livro, isso é um reflexo da financiarização da economia, que o senhor chama de capital produtivo? A tendência é prevista, certo? Você está reduzindo o que deveria crescer, que é o salário mínimo, você está reduzindo o direito dos trabalhadores, você está reduzindo o financiamento do SUS, você está atingindo a família nas duas bases do seu bem-estar. Uma, que é o dinheiro no bolso, certo? Salários, etc. E dois, o acesso aos bens públicos de consumo coletivo, a educação, a saúde, coisas do gênero. Então você está reduzindo a capacidade das famílias consumirem, se inserirem no processo, e ao mesmo tempo você tem que pensar onde é que está indo esse dinheiro. Certo? Nós temos agora a revista Forbes, que saiu, que é muito interessante, né? Você vai pegar aqui 206 bilionários. Nós temos em 2012 74 bilionários. Nós temos agora, em 2019, 206 bilionários. Né? Alguma coisa está dando certo aqui, né? Para bilionário. Vejam que em 2012 eles tinham 346 bilhões de patrimônio, bilhões de reais, tá? Dá mais de 10 vezes Bolsa Família. Tá? Veja como está subindo nesse 2014, 15, 16, 17, 18, 19, como vai sumindo radicalmente um enriquecimento, enquanto o país está indo ladeira abaixo na economia. Chega a 2019, eles têm 1 trilhão 205 bilhões. Essencialmente não são produtores, são intermediários financeiros que estão ganhando dinheiro com dinheiro. O dinheiro está indo lá para cima. Você sabe o que é? A coisa é muito simples. Para a economia funcionar, você tem que, pelo contrário, melhorar a situação das famílias. Porque as famílias consomem mais, isso gera mercado para as empresas. As empresas passam a funcionar mais e gera mais emprego. Tanto o consumo das famílias gera imposto para o Estado, como a atividade maior das empresas gera imposto para o Estado. E as contas se equilibram. Nós nunca tivemos no Brasil desequilíbrio orçamentário entre 2003 e 2013, o que o Banco Mundial chamou a década dourada, the Golden Decade of Brazil. Quando você reduz a situação das famílias, certo? E você reduz com isso a atividade empresarial, o empresário não precisa de discurso ideológico. Ele precisa ter mercado para ter para quem vender e crédito barato para poder investir. Certo? No Brasil, hoje, com esse sistema, ele não tem nenhum nem outro. Então, as famílias estão travadas, temos 64 milhões de adultos. Acrescente as crianças, são 40% da população, que estão enforcadas no crédito. Certo? Com o nome sujo. Com nome sujo, exatamente. Uhum. Tecnicamente se diz negativados. Perfeito. Fica mais elegante, mas estão com nome sujo. Uhum. Não podem pagar o que já compraram, que dirá comprar mais. Como não estão comprando, as empresas não têm para quem vender. E, além do mais, são juros de agiotagem que os bancos cobram das próprias empresas. Você paralisou as famílias, paralisou as empresas e você aumentou brutalmente o rendimento dos 206 bilionários no país. Então, naturalmente, você tem um aumento da desigualdade se generalizando, e não só. Você gera a desigualdade sem gerar atividade econômica. Tem um empresário interessante que diz realmente está mais barato eu contratar.
Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? É tão simples assim, não é ideologia, é bom senso. Esse sistema está simplesmente quebrando o país. Ô, professor, e para esse quadro, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, as soluções apresentadas por eles são a solução para resolver esse problema? É um contrassenso. Tá? Olha, não tem muito mistério, porque é só olhar onde se saiu da crise, desde a crise de 29 dos Estados Unidos, que é o pacto, o New Deal nos Estados Unidos, ou a economia do bem-estar na Europa, a gente sabe como sair da crise. Não é reduzindo os direitos para dizer que temos que equilibrar as contas públicas. Pelo contrário, você tem que gerar dinheiro, cobrar imposto dos capitais financeiros parados, que são improdutivos, usar esses impostos para melhorar o consumo das famílias e diretamente sob forma de dinheiro e indiretamente através de acesso ao SUS, acesso à educação, construção de escolas, todo esse processo, isso gera uma dinâmica produtiva, certo? Através do consumo. Esse consumo das famílias gera atividade empresarial, o que gera mais recursos. O contrassenso do governo é o seguinte: eles estão paralisando a economia porque estão dizendo que temos que fazer economias, porque temos que equilibrar as contas. Você tem que equilibrar as contas aumentando o rendimento que entra para o Estado, dinamizando a economia, e não cortando direitos, porque você paralisa a economia e você aprofunda. É só pegar os dados do Banco Central, você vê que não há déficit do governo até 2012, 2013, quando eles assumem a partir de 2014, né? A Dilma é reeleita, mas como disseram, não vai governar. A partir daí, você está esfriando a economia, pondo mais dinheiro para os banqueiros, mas a economia esfria, esfriando a economia gera menos impostos, e quanto mais trava a economia, mais a gente está parado. Quer dizer, é só olhar que é o 6º ano que eles dizem que estão reconstruindo, né? 6 anos é um bocado de tempo, já dá para fazer alguma coisa. Olha, não há mistério nisso aí, tá? O resto é farsa. Basicamente, você dinamiza uma economia simplesmente orientando a economia para o bem-estar das famílias. Porque bem-estar das famílias gera demanda, demanda gera atividade empresarial, ambos geram impostos para o Estado, e o Estado pode, então, financiar o SUS e outros sistemas de consumo essenciais para as famílias, né, as políticas sociais, e pode financiar as infraestruturas, transporte, etc., que melhoram a produtividade das empresas. Isso é o que funciona, não tem mistério. Agora, o que está se dando aqui é uma farsa, né? Perfeito. O senhor cita, eles se vangloriam da queda da inflação como se não fosse uma questão muito mais de demanda, né? A inflação cai porque as pessoas não compram, não é isso? Olha, você quebrou a inflação porque se quebrou o país, né? As empresas estão trabalhando com cerca de 70% da sua capacidade. Por quê? Porque não tem para quem vender. Se não tem para quem vender, eles vão subir preços. Não tem como, certo? Pelo contrário, eles estão jogando os produtos. Agora, a inflação é interessante no seguinte, que você pode transferir recursos públicos, inclusive transformando as nossas reservas em divisas, certo? Inclusive cobrando imposto sobre capital improdutivo. Você pode transferir dinheiro para as famílias, você vai gerar demanda e não vai gerar inflação. Porque tem uma subutilização da capacidade produtiva, as empresas vão poder responder, vão aumentar o emprego e você volta a funcionar. Eles têm que simplesmente inverter o que estão fazendo. O senhor fala de uma crise do capitalismo sem consumidor, é o que a gente praticamente está dizendo aqui. Na política, o senhor define essa contradição como burrice no poder. Como o senhor explica isso? Olha, a burrice é uma forma gentil de abordar o processo. Porque é o seguinte, a ideia de você levar mais dinheiro para os banqueiros, isso é pensar que a gente está no século passado, que é um outro tipo de capitalista. Um exemplo, o cara que vai pegar um dinheiro no banco a juro moderado,
vai abrir uma fábrica de sapato, vai comprar máquinas, vai dinamizar uma série de atividades, vai produzir sapato, a gente vai dizer que está explorando seus trabalhadores, tudo bem, mas vai produzir sapato, o moleque vai poder usar o sapato, ele vai pagar impostos, ele vai gerar emprego. Esse é o capitalismo que a gente... Hoje, você transfere mais dinheiro para os bilionários, como estão fazendo, essencialmente para intermediários financeiros, eles não vão investir. Por quê? Porque está rendendo mais você fazer aplicação financeira do que você produzir. Então, com os juros elevadíssimos que temos, as aplicações financeiras, todo o sistema financeiro, os bancos, estão com um aumento. Deixa eu pegar só o exemplo do senhor Joseph Safra, que tem 81 anos e é dono do Banco Safra. O patrimônio dele tá? São 95 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, está aqui na revista Forbes, nos últimos 12 meses ele aumentou sua fortuna pessoal em 19 bilhões. Então o dinheiro vai lá para cima, começa a rodar na ciranda financeira, em parte vai também para paraísos fiscais e não dinamiza a produção. Então a burrice no poder, o central é o seguinte: nós sabemos o que funciona para a economia. Você tem que pegar o dinheiro e investir. Não é aplicação financeira, é investir mesmo. É fábrica, é construção de escola, é abrir mais universidades e coisas do gênero. Porque isso dinamiza a atividade econômica e gera, inclusive, os recursos para o Estado repondo o dinheiro que foi colocado. Né? O que nós estamos fazendo é uma coisa absolutamente ridícula e as pessoas estão começando a entender que já são mais de 5 anos que está com a economia paralisada, alguma coisa está errada, né? É o seguinte, desde 2015 nós vemos uma mudança na educação no Brasil. A entrada agressiva do capital aberto, que formou grandes corporações no ensino superior e na educação básica. A CONTE foi a primeira entidade a denunciar os danos desse processo e tem lutado contra seus efeitos. Chamamos isso de financiarização da educação brasileira. Na sua opinião, quais são os prejuízos que esse tipo de capital pode trazer para a educação nacional? A gente tem que pensar a educação como um bem público. O que está mudando no mundo é o seguinte: se eu pego meu celular, ele tem talvez 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor do meu celular? É conhecimento incorporado. O que está significando o seguinte: o conhecimento é hoje o principal fator de produção. O século passado era da máquina. O século atual é do conhecimento, da informação. Certo? Então, a entrada das grandes multinacionais para se apropriar do sistema de educação, mas não é só, estão se apropriando das revistas científicas, estão se apropriando das grandes empresas de publicação acadêmica e coisas do gênero. Nós estamos entrando numa era de batalha pelo controle do conhecimento, é patentes, é copyright e coisas do gênero. Na realidade, essa entrada, esse controle do sistema educacional por grupos privados, ele deforma radicalmente. Ele é compreensível do ponto de vista das grandes multinacionais, veja Croton, veja Pearson, essa coisa, certo? Porque você está se apropriando do principal fator de produção. O Ignaz Sarres disse, no século passado, o poder era de quem controlava as máquinas. Esse século agora é de quem controla o conhecimento, a informação. Esse é o deslocamento que está se dando. E o que é do interesse desses grupos e que é trágico para o Brasil é o seguinte, que vai voltar ao problema da desigualdade. Porque interessa a eles formar uma elite cobrando caro, certo? Você vai poder pertencer a essa elite, você privatiza e você vai ter uma educação de segundo escalão para a massa da população. Você desarticula o país em termos sociais. Onde funciona, e funciona bem, pega a China, pega a Finlândia, pega o Canadá, eu acompanho essas experiências, eu viajo para esses países, você vai ver que o sistema educacional, e não só educação e sala de aula, mas o conjunto do sistema de geração de ciência e tecnologia e de elevação do nível científico e tecnológico desses países, está tudo centrado num processo integrado, público e de acesso universal gratuito. Educação não é gasto. Uma pessoa querer estudar, querer desenvolver suas capacidades é um investimento para o país, porque o futuro do desenvolvimento econômico está nas tecnologias, está no conhecimento. Perfeitamente.
Professor, eu quero agradecer essa entrevista, pedir para o senhor falar um pouco do seu site, onde os nossos telespectadores, os nossos internautas, quem nos assiste, pode achar o seu livro para comprar, para baixar, enfim. Olha, eu sou professor, a gente tem que publicar livros, né? Só que o meu livro, A Era do Capital Improdutivo, vocês vão encontrar nas livrarias, mas vão encontrar online, gratuitamente, e continua vendendo. Um não atrapalha o outro, são complementares. Mas tem também, vocês podem pegar no meu blog, dobor.org, vocês vão encontrar o livro 15 pequenos vídeos de 10 minutos cada, que vão permitir a vocês entender as transformações econômicas do Brasil. Isso é matéria-prima. E com o Instituto Paulo Freire, a gente está fazendo uma plataforma de discussão. Eu fico profundamente feliz de ver organizações comunitárias, até favelas, em diversas partes do Brasil, usando esses vídeos para formar as comunidades na compreensão, para escapar dos juros, para escapar da agiotagem, para repensar e compreender as transformações econômicas, né? É matéria-prima. O meu blog hoje é uma ferramenta, é acessado internacionalmente. Use e abuse. Conhecimento é bom.